bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV aqui na RTP2, um magazine cultural produzido na Escola Superior de Educação de Coimbra. Eu sou Inês Pereira e conto com a vossa companhia durante a próxima meia hora. O projeto musical Sem Paredes nasceu pelas mãos de André Varandas e Bruno Costa. Numa aventura feita de viagens e encontros, a guitarra portuguesa de Carlos Paredes percorreu o país e o mundo, cruzando-se com outras tradições musicais. Pelo caminho, descobriu que pertence a todos os lugares e que a música continua a ser a maior ponte entre comunidades. O regresso a casa marcou o encerramento deste ciclo e o concerto final aconteceu no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, numa celebração partilhada com amigos e cúmplices deste percurso. Nestes princípios, ele trabalhou muito esta situação de não querer ser mais do que os outros e estar sempre ao nível dos outros. Ele costumava dizer, sobretudo a pessoas mais novas, rapazitos, que se aproximavam dele e diziam, Carlos Paredes, mas como é e tal. Ele ficava um bocado perturbado com esta pergunta porque ele achava, não, eu toco bem guitarra, mas o meu amigo também se calhar faz bem outra coisa. Amiga, queria-lhe pedir um favor. Claro, Carlos Paredes, diga o que deseja. Eu vou ter um concerto muito importante. Queria pedir-lhe que rezasse por mim. Oh Carlos Paredes, eu rezo, sim, claro. Mas porquê é que não reza você? Porque eu tenho a certeza que se for a minha amiga a rezar-lhe, Deus atende-a mais depressa que se for eu. Segundo Luís Amaro, instada sobre-se Paredes tinha algum tipo de misticismo ou religiosidade, foi-nos respondido: não tinha. Porém, acrescenta que várias vezes perguntou a Carlos Paredes: Carlos Paredes, o que é Deus para ti? Deus? Deus é a vida. A guitarra leva-me para sítios muito mais distantes, por uma transcendência quase, em palco, vamos para sítios muito longe, que às vezes nem nós conseguimos explicar muito bem. E se calhar as pessoas entendem melhor a ouvir do que nós a tentar explicar onde é que nos leva esta coisa de tocar guitarra, que é cada vez mais uma coisa que me apaixona ao longo dos anos. Cada vez mais sinto-me muito ligado a este instrumento. E nesse sentido vou sempre para paragens muito longínquas quando me agarro à menina.
propósito desta tour, o propósito inicial, era logo o compromisso de nós conseguirmos trabalhar com artistas locais, conseguirmos fazer este cruzamento entre linguagens, tendo consciência que as artes são linguagens universais, ou seja, estamos logo à partida a falar de um território comum, não há fronteiras, e esse cruzamento foi sempre muito bonito e fazia parte do propósito da tour. Lembro-me de trabalharmos com a Cora, por exemplo, na Guiné-Bissau, na escola do Nino Galiza, um fabuloso instrumentista de Cora. A Cora é um instrumento que passa de família como família. Havia quase esta questão comum também da família Paredes, de ser um avô para o pai, do pai para o filho. E com o Nino, com a família Galiza, que é um dos grandes instrumentistas da Guiné-Bissau, há esse compromisso, ou seja, a Cora era passada, o mestre era sempre passado de pai para filho, de filho para neto, e foi uma experiência muito bonita. A experiência do cruzamento em Buenos Aires com o tango foi fabulosa, principalmente com a dança, não só com os cantores do tango. O tango é um primo muito próximo do fado também, então havia quase que uma simbiose comum muito natural. Não só a África, mas também a Ásia. Timor foi uma experiência muito enriquecedora pelas pessoas. Estivemos agora também em Goa, se calhar não posso dizer Índia, porque eles próprios diziam que se calhar não era a Índia toda, mas em Goa encontramos pessoas de facto muito terra a terra, muito genuínas, sempre com o sorriso pronto a nos encher o coração. E ele aponta se calhar mais para a África, eu se calhar vou mais para a Ásia, apesar da África, claro, obviamente também tivemos alguns momentos giríssimos com muito pouca gente a ver, uns concertos numas roças lá, metidas lá muito longe, e as pessoas estavam depois com uma atenção extraordinária a ouvir a música que lhes estávamos a oferecer, e isso a certa altura emociona-nos, porque são pessoas que, teoricamente, são pessoas com um nível cultural um pouco mais baixo, mas que depois estão ali para ouvir de uma forma tão genuína que obviamente nos apaixona e nos toca. Às vezes é preciso segurar as lágrimas cá dentro para não nos desfazermos ali perante gente tão humilde e com tanto para dar, não é? Que foi inspirado na cidade de Lisboa, como há um outro estilo que foi inspirado na cidade de Coimbra, e
maneira, a guitarra é um instrumento que está em constante evolução, não é? De maneira que amanhã não sabe o que é hoje, não é? A minha guitarra, em parte, eu vim para... Agora tenho nascido em Coimbra, e embora a minha escola de guitarra seja a do meu pai, que foi um dos criadores da chamada Escola de Coimbra de Guitarra Portuguesa, o próprio instrumento em si vai sugerindo ideias novas. Este concerto vai ser um concerto de encerramento desta viagem tão grande e tão bonita, tão enriquecedora, com uma série de convidados de grande categoria, aliás, estão todos, tenham um nome mais conhecido ou não, o Camané, o Mário Lajinha, o grande Zeca Medeiros, mas temos o Coro dos Antigos Orfenistas, a Escola de Dança da Rita Grada, temos o Nuno Silva, a Fernanda Paulo, temos a Inês Graça, temos um coro de miúdos do Colégio da Escola de Música São Teotónio e obviamente o meu querido irmão Nuno Botelho. Também o meu filho vem dar aqui uma perninha, meti uma cunha para ele, para ele vir aqui a palco. Acima de tudo é um convívio com música do Carlos Paredes. É importante realçar o facto de nós termos trabalhado com centenas de artistas locais em termos nacionais e internacionais. Fizemos dezenas de milhares de milhas de quilómetros no mundo, sempre com o mesmo propósito que o mestre Carlos Paredes tinha, que era deixar sempre quem o rodeava um bocadinho melhor. E acho que é um pouco isso que nós quisemos fazer também com este ADN daquilo que era o Carlos Paredes humano, também com a grande obra que o Carlos Paredes nos deixou, e chegamos agora aqui, posto isto, felizes e de sentimento de ver cumprido. Aprendemos muito a andar muito tempo fora, aprendemos se calhar o valor da família e às vezes esquecemos um bocadinho disso quando estamos nestas tours, a falta que nos faz a família, os filhos e os pais e os irmãos e de certeza que o André partilha dessa opinião também, mas aprendemos também que é preciso muita tolerância, muita compreensão, para que se consiga efetivamente levar a cabo, nomeadamente este projeto que foi de uma dimensão que superou as expectativas iniciais,
obviamente. Aprendemos também a ser um bocadinho mais humildes, porque de facto contactámos com o mundo, não vou dizer o mundo todo, não é? Que era uma coisa quase louca, mas muito daquilo que temos e que não valorizamos, porque todos temos o nosso carrinho, todos temos as condições todas magníficas para viver uma vida espetacular e temos a tendência, e devemos queixar-nos, obviamente, mas depois esta tour, nomeadamente por alguns países aqui dos PALOP, leva-nos a pensar que, e é uma aprendizagem que se calhar temos que ser um bocadinho mais humildes, porque a felicidade, mais uma vez, não está nos bens materiais, se calhar está naquilo que são as relações que se estabelecem com as pessoas e que devem ser cultivadas. Acho que essa aprendizagem é óbvia. E também podermos ter a consciência dos opostos, sabes? Sair de um país como Timor-Leste, por exemplo, ou como São Tomé e Príncipe, e a seguir estar em Times Square, em Nova Iorque, a seguir ir para Goa, na Índia, onde um estado médio indiano tem mais habitantes que um país como o Brasil. Ou seja, são realidades, culturas completamente distintas daqui da nossa aldeiazinha de 10 milhões de habitantes, que quanto mais estamos lá fora, mais orgulho temos no nosso país e naquilo que ele representa e de como aqui se vive. Mas todos estes opostos eu acho que é uma das grandezas que nós retiramos e uma das grandes lições que retiramos disto. O mundo é muito grande e a capacidade que as artes têm em unir as pessoas. Não há paredes, há pontes e uma linguagem compreendida de uma forma muito natural e direta.
Obrigada pela vossa companhia nesta edição. Marcamos encontro já na próxima semana aqui na RTP2. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais da ESEC TV. Tenham uma boa semana.